Graça e paz, irmãos. Amém. Queridos, nós vamos abrir a nossa Bíblia em Crônicas, livro de Crônicas. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 21. E por causa da minha voz, eu queria pedir o irmão Geraldo para dirigir essa leitura para nós. Pode, irmão? Todo o capítulo, 30 versículos. 21. 1 Crônicas 21. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 21. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Disse Davi a Joabe e aos chefes do povo: Ide, levantai o censo de Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a apuração para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe: Multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que requer isso o meu senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e percorreu todo Israel. Então voltou para Jerusalém. Deu Joabe a Davi o recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada, e em Judá eram 470.000 homens que puxavam da espada. Porém, os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Tudo isto desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: Muito pequei em fazer tal coisa, porém agora peço-te que perdoes a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: Vai e dize a Davi: Assim diz o Senhor: 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe disse: Assim diz o Senhor: Escolhe o que queres, ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses seja consumido diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor causem destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Enviou Deus um anjo a Jerusalém para a destruir. Ao destruí-la, olhou o Senhor e se arrependeu do mal, e disse ao anjo destruidor: Basta! Retira-te, agora a mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Levantando Davi os olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada, na mão estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de pano de saco, se prostraram com o rosto em terra. Disse Davi a Deus: Não sou eu o que disse que se contasse o povo? Eu é que pequei, eu é que fiz muito mal. Porém, estas ovelhas, que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo do teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi, segundo a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. Virando-se Ornã, viu o anjo, e esconderam-se seus 4 filhos que estavam com ele. Ora, Ornã estava debulhando trigo. Quando Davi vinha chegando a Ornã, este olhou e o viu,
e saindo da eira, se inclinou diante de Davi com o rosto em terra. Disse Davi a Ornã: dá-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Dá-mo pelo seu devido valor. Então disse Ornã a Davi: tomai-a o rei meu senhor, para si faça dela o que bem lhe parecer. Eis que dou os bois para o holocausto, e os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de manjares. Dou tudo. Tornou o rei Davi a Ornã: não, antes pelo seu inteiro valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocaustos que não me custe nada. Davi deu a Ornã por aquele lugar a soma de 600 siclos de ouro. Edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. O Senhor deu ordem ao anjo e ele meteu a sua espada na bainha. Vendo Davi, naquele mesmo tempo, que o Senhor lhe respondera na eira de Ornã, o jebuseu, sacrificou ali, porque o tabernáculo do Senhor, que Moisés fizera no deserto, e o altar do holocausto estavam, naquele tempo, no alto de Gibeão. Davi não podia ir até lá para consultar a Deus, porque estava atemorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez. Bendito Deus e Pai, lemos a Tua palavra e sabemos que nós temos lições preciosas para a nossa vida, mas nós queremos, Senhor, que isso não seja somente para aqui, para este momento agora, queremos para a nossa vida, queremos sair daqui edificados, queremos sair daqui, Senhor, mais próximos do Senhor, em um relacionamento mais ligado a Ti, mais próximo do Senhor. Por isso nós pedimos, o Senhor perdoa os nossos pecados também, limpa as nossas falhas, abre o nosso entendimento espiritual, porque de nós mesmos não podemos, Senhor, compreender a verdade do Senhor, mas se o Teu Espírito agir em nossa mente, em nosso coração, nós sairemos daqui com algo precioso para o nosso coração, certos de que o Senhor falou conosco. Quebranta nossa dureza de coração, mas também expulsa qualquer interferência que é contrária à Tua vontade nesse lugar, em nome de Jesus. E que a glória do Senhor seja vista em nossa vida para a honra do Teu nome. Amém e amém. Amém? Meus queridos, nós vamos, sem mais delongas, dar aqui continuidade aos nossos estudos. Nós lemos um capítulo com 30 versículos agora. Nós temos escolhido esses textos e nós vamos tratar sobre o verdadeiro culto, né? Porque o verdadeiro culto é a resposta do adorador a essa graça divina, maravilhosa do Senhor. O verdadeiro culto. Nós temos estudado, né, domingo de manhã, pela manhã nós estudamos. Hoje nós tivemos o privilégio de tocar num assunto preciosíssimo, né, preciosíssimo sobre o culto, né, as questões culturais e também os princípios eternos, e a grandiosidade do chamado da igreja para este mundo, para este século, para esses dias, e como nós devemos nos posicionar. A grandeza do nosso chamado é maior do que a nossa própria vida aqui nessa terra. E nos sentimos privilegiados pelo chamado do Senhor. Amém? Eu peço a você que se esforce sempre para estar meditando nesses temas junto com a gente. E aos domingos nós estivemos estudando exatamente sobre família e tratando da vida de Davi, vendo os erros de Davi como pai. A última vez Danilo ficou até com medo de ser pai, não foi, Danilo? Mais ou menos, né? Ainda mais que a namorada estava aí. Se ela ouvir esta mensagem, depois ela vai tirar satisfação comigo, mas você resolve lá para nós. Mas graças a Deus que Danilo vai cortar, né?
Então, essa parte não vai mostrar para ela. Então, mas, irmãos, nós vimos a grandiosidade, a grande responsabilidade que é ser um pai. E como a sociedade tem sido desfacelada, destruída, exatamente por falta de uma paternidade que agrada a Deus, né? Como a paternidade faz extrema diferença e como a palavra de Deus nos instrui nisso. E nós vamos agora deixar, então, o tema da família, retornar ao tema do culto, mas vamos continuar com a vida de Davi. E mais uma coisa, nós vamos continuar com outro erro de Davi. Foi isso que você leu aqui, não foi isso? Um pecado de Davi. Ele era considerado homem segundo o coração de Deus, mas cometeu pecados tão grosseiros. E aqui a gente vê a mão de Deus, e aqui na vida de Davi a gente aprende uma coisa, que a vida cristã não é tocada, não rompe pela nossa força e pela nossa habilidade. Ela é mantida, sustentada, guardada pelo poder de Deus. 1 Pedro capítulo 1 diz sobre isso para nós, né? Então é mantida, guardada, sustentada, ela avança pelo poder de Deus. E o poder de Deus nos mostra a graça maravilhosa, a graça do Senhor. Eu quero então, antes de começar a tratar sobre o culto, deixar algumas considerações aqui sobre o que você leu nesse capítulo. Vamos lá, algumas considerações, pelo menos 6 delas sobre a vida de Davi, sobre esse erro de Davi. Se você observou bem, Davi levantou um censo. Quer dizer, vamos contar quantos homens estão preparados para guerrear. Eu quero preparar um grande exército para enfrentar o meu inimigo. Parece ser uma estratégia normal de um rei, não é isso? Obviamente, se vai lutar contra o inimigo, se os inimigos estão vindo guerrear, você tem que proteger a sua nação, você tem que fazer o quê? Montar um grande exército, um grande esquema de proteção para a nação. Mas havia no coração de Davi aquela ideia de não preciso buscar a Deus, sabe? Com um bom exército, eu ganho isso. Será que nós já fizemos assim antes? Como, né? Aquele negócio de você ter uma luta, uma dificuldade para enfrentar e você diz, né, eu tiro esse negócio de letra. Sabe? Isso aí. Ou então a gente já teve várias experiências de sucesso e a gente diz, esse caminho eu já passei por ele várias vezes, isso aí para mim é moleza. Davi, um grande guerreiro, um excelente estrategista, ele foi um dos maiores empreendedores de Israel, o maior rei, sem dúvida, mas um fracasso como pai. Agora, Davi, naquilo que ele era melhor, ele também foi a maior cilada para a vida dele. Naquilo que ele era melhor, nesse ponto ele falhou. Então, nós vamos aprender muitas coisas neste capítulo. E já estamos aqui. Então, vigie aquele ponto que você é bom demais. Vigie também naquele ponto que você é bom demais. Sim, eu sou bom demais. Mas cuidado. Cuidado, porque nesse momento nós temos que vigiar. 5 considerações sobre como o pecado derrubou Davi. Vamos lá. Primeira delas, a idade não garante a maturidade para não pecar. Nós vimos que Davi cometeu o pecado de adultério e destruiu a família de Urias quando ele tinha 50 anos de idade, aproximadamente 50 anos de idade. Depois de algum tempo, ele agora comete esse pecado. Ele já está quase no final da sua vida, na verdade, e ele comete esse grande pecado. Idade
Geralmente se espera de gente que é mais velha que já aprendeu a não dar cabeçada. É verdade ou não é? Ou será que é só eu que cheguei alguns aninhos a mais que estou percebendo isso? Você também sabe, não sabe? Geralmente os mais novos olham para os mais velhos e esperam ali um conselho bem mais sábio, um procedimento já bem mais estável, mais amadurecido. Você já percebeu quando a pessoa chega numa certa idade, ela começa a apresentar uns sinais assim de que está perdendo o juízo? Né? Então, eu conheci uma senhora, por exemplo, que já com 60 e poucos anos, ela começou a vestir mini saia, começou a andar de uma forma esquisita na rua. Não é questão da mini saia, a questão é aquela senhora se tornou totalmente fora de controle. E os filhos começaram assim, meu Deus, Hilton, o que está acontecendo com mãe? Né? Então, vigiem, nós precisamos estar com a cabeça boa em todas as épocas, amém? Esse amém ficou meio anem, né? Amém, gente, né? Então, eu sei que nesse tempo de crise, cuidado, porque aperta muito a cabeça da gente, né? Você entendeu? Aperta aí, né? Vai pressionando, e você pode ficar meio ruim, meio desorientado. Então, muito cuidado. A idade não garante isso. Outra coisa aqui, você é um servo de Deus, já anda com Deus há muito tempo. O tempo de vida na fé não garante o quê? Santidade, não garante. Isso não garante. É vida mesmo dedicada com Deus todos os dias, buscando o Senhor, buscando em amor a Ele todos os dias, alimentando essa chama do amor no coração que Ele pôs em nosso coração, amém, queridos? Todos os dias ali alimentando, dependendo todos os dias dEle, andando todos os dias pela fé nele. Eu tenho 200 anos de crente, 200 também é demais, né? Eu tenho, não sei, 20 anos de crente, 50 anos, isso não garante nada, viu? Tá bom? Lembre-se disso. Terceiro, rapidinho, pecados de liderança têm proporções inimagináveis. Nós vimos hoje de manhã que Deus instituiu liderança no mundo. O mundo não é um mundo assim, já que todos são iguais, então não pode ter liderança. Todos são iguais. Amém? Todos são iguais, sim. Mas existem autoridades, pessoas que representam outras. E quando uma pessoa, um líder cai, as aflições caem sobre os seus representados. O desastre do pecado afetam os liderados e até outras pessoas. Então, lembrem sempre, por isso que Paulo diz, orai, antes de tudo, peço que usem a prática da oração pelos reis, pelos que se acham investidos de autoridade. Nós temos que orar pelas autoridades. Então, mulheres, orem pelos maridos. Filhos, orem pelas suas mães, pelos seus pais, pelos professores, pelos diretores da escola. Amém? Esse amém, meu Deus do céu. Amém, gente? Amém. Gente, nós vamos ter que orar para esses meninos converter aqui, né? Tem que orar pelos meninos converter, gente. Certo, Marcão? Amém. Saiu um amém aqui, saiu. Mais animado, né? É palavra de Deus, viu, gente? Orar pelas autoridades. Agora, falando sério, nós devemos sim orar pelas autoridades, tá? Orem, porque Davi pecou um dia. Foram 70 mil feridos pela peste em 3 dias. As famílias envolvidas nessa peste, a dor que causou na nação, 70 mil. Não é 7 pessoas doentes de Zika vírus. Você está entendendo? Foi o quê? 70 mil.
Então, meus queridos, veja bem, nosso pecado traz consequências não somente a nós, mas às pessoas que estão à nossa volta. E especialmente as pessoas por quem nós temos responsabilidade sobre elas. Quarto, caímos quando tomamos decisão sem consultar a vontade de Deus. Davi, nessa decisão, não buscou a Deus em oração, nem buscou a Deus na Torá, na Bíblia da época dele. Ele não fez nenhuma busca a Deus. Ele não consultou a Deus. Ele simplesmente decidiu, vou fazer o censo para ver se eu sou forte mesmo, se nós somos fortes mesmo. Se dá por conta própria. E por fim, quem não presta contas de sua vida a outras pessoas cai mais facilmente. Guarde isso aqui no coração. Quem não presta conta de suas vidas a outras pessoas cai mais facilmente. Davi tinha um general cujo nome era Joabe. Joabe viu o que Davi estava fazendo e que era pecado. Joabe não concordou. Tanto assim que Joabe foi fazer as contas e depois ele falou, nem da tribo de Levi, de Benjamim, eu não vou nem contar. Eu estou contra isso, eu não aceito esse negócio. Davi está errado. Aí ele deu lá um número lá para Davi. Por quê? Ele mandou e ele falou com Davi. Ele deu um aviso para Davi. Mas Davi o quê? Eu sou rei, eu que mando aqui, eu não tenho que prestar contas a ninguém. Nunca faça isso. Você precisa de uma pessoa para você prestar contas para ela. Ainda que você seja rei, você tem que prestar conta para o povo, para alguém. Tá bom? Se você é líder no seu trabalho, você é um chefe. Né, Danilo? Não vou falar que Danilo é chefe lá no fórum, porque não dá certo. Né, Danilo? Se você é chefe, o que você tem que fazer? Prestar contas. Aprenda a prestar contas às pessoas. Aprenda a ter uma pessoa com quem você compartilhe suas decisões e, de preferência, uma pessoa que anda no temor de Deus. Uma pessoa que vai orar por você. E, de preferência, uma pessoa que seja amigo verdadeiro. Que amigo verdadeiro fala na sua cara. Não. O que você está fazendo está errado. Eu vou com você junto do fundo do poço. Estou lá. Que amigo verdadeiro é assim, né, gente? A hora que cai lá, ele fala assim, estou fora. Você cai sozinho. O problema é assim. Ele vai com você até no fundo do poço, mas ele fala, não pula aí não. Amém? Estão entendendo? Então, escolha bem pessoas que sejam seus amigos verdadeiros, servos de Deus, tementes a Deus, que digam para você, não, isso está errado. Por causa dessas coisas, Davi, por essas faltas, Davi, então, cometeu um grande pecado. E como foi o tratamento disso? O tratamento disso vai acabar num culto a Deus. Mas nós temos aprendido que o culto ele começa na vida diária. O culto não é só esse momento nosso aqui é o culto solene. O culto começa na vida diária. Amanhã também você estará dando culto a Deus quando você for para a escola, tá bom? Tá bom? Para a escola. Vou repetir, para a escola, certo? Para o trabalho, para a fazenda, certo, irmão Geraldo? Para a fazenda, mexer ali com os carneirinhos, né? Carneirinho não, bezerro, né? Quando você for trabalhar, o culto já começa ali. E é preciso que o nosso culto tenha, em primeiro lugar, arrependimento e confissão. Vamos falar juntos? Tem o quê? Arrependimento e confissão. Veja comigo o verso 7 e 8. Vamos ler juntos o verso 7 e 8. Davi, então, depois que ele comete aquele pecado, verso 7 e 8, diz assim, todos juntos? Tudo isso desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus, muito pequei em fazer tal coisa, porém agora
peço-te que perdoes a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. O pecado é loucura. O pecado nunca é sanidade. O pecado nunca é sanidade. Você pode ver neste mundo o louvor a algum tipo de pecado. Passei fulano para trás no negócio, furei o olho dele. Não é assim? A pessoa nem fala, né? Ela só fura o olho e fica calada, né? Só fala só assim, viu quanto que eu comprei esse carro? Moço, mas eu comprei esse carro aqui barato demais, né? Acho que ele está por fora ali do preço de tabela e eu... isso é louvado no mundo, mas é o quê? Pecado. E é proceder loucamente. Davi descobre a loucura do seu pecado. E ele se arrepende e pede perdão a Deus. O culto começa assim. Quando o Espírito Santo toca no seu coração e você sente que você pecou. Quando você sente, percebe e entende que você pecou. Você já teve essa experiência? Quando você, por exemplo, era criança, alguns ainda são, e você desobedece o pai ou a mãe, né? A mãe fala, não mexe no bolo, menino. Deixa o bolo lá, né? Só tem você de filho na casa. Você lá vai lá e mete o dedo no bolo, mete a colher e come. Antes dela chegar da rua, seu coração já está como? Seu coração já está inquieto. E você fica, eu comi o bolo, estava gostoso, estava bom mesmo, mas eu desobedeci. A desobediência, ela vai causar um incômodo no seu coração. Se ainda houver alguma consciência, e eu espero que haja, amém? Se não houver, vamos levar para um tratamento sério, porque a coisa está grave. Mas então, você se sente mal ali naquele momento. Aquele momento, você começa a tremer, hora que até sua mãe chegar. Hora que você vê que ela começa a conversar, por exemplo, se fosse a Alessandra chegando, a Alessandra começa conversando com a Bilu lá fora de casa, né? Falando, Bilu, não, você para com isso, não pula aqui não. Se fosse um dos meninos, então eles começavam já a tremer aqui dentro. Meu Deus, mãe está chegando, o que vai acontecer agora? Meu Deus, o que vai acontecer? Meu Deus, como é que eu vou falar com ela? Eu devia não ter pecado aquilo, mas estava gostoso, mas eu devia ter pecado. Não devia. Agora que era hora de comer, não comi antes. E fica aquele negócio, aquele incômodo no coração. Fica ou não fica? Diante de Deus, quando nós pecamos e nós temos consciência da palavra, é do mesmo jeito. E eu queria fazer um incentivo para você nessa noite. Quando a sua consciência te acusar, você não pode cair em dois erros. O primeiro é banalizar a sua consciência dizendo, tem problema isso não. Eu não posso ficar sofrendo por causa disso, não. Minha consciência está me acusando, mas isso não é. Isso não tem problema, não. E aí você começa a se auto-justificar. É como Adão, reconheceu que estava em pecado e ele resolveu fazer o quê? Tanguinha de folha, né? Aquelas roupa de folha, o trem não cobria que presta. Por quê? Porque tudo que o homem faz para se auto-justificar, estando ele errado, é impróprio. Assuma o seu erro. Amém? Difícil? É difícil ou não é? É difícil? Sim. Mas o quê? Assuma o seu erro. Em contrapartida, use a dor na sua consciência para arrepender-se de fato.
Segunda coisa é o quê? Use o quê? A dor da sua consciência para arrepender de fato. Então, primeiro, você não pode amortecer a consciência com uma autojustificação. Se tem uma coisa que Davi fez aqui, hora que ele percebeu, verso 7, que desagradou a Deus, no verso 8, ele diz, então disse Davi a Deus, muito pequei em fazer tal coisa. Ele não amorteceu a consciência, dizendo, mas também esse povo é difícil de governar, mas também o Senhor não me falou nada, como é que eu ia saber? Mas nada, meu filho. O que ele fez? Muito pequei. Porém, verso 8, juntos, porém, agora peço-te que perdoes a iniquidade de teu servo. Meus irmãos, quando nossa consciência nos acusar, vamos correndo a Cristo Jesus pedir perdão pelos nossos pecados. 1 João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todo pecado e de toda injustiça. Agora, se você se auto-justificar, você está negando o perdão de Deus. Você está dizendo, não quero o perdão de Deus, eu mesmo sou advogado de mim próprio. De mim mesmo. Eu sou quem me defende, pode deixar comigo. Quem é Deus para argumentar comigo? A sua própria consciência já te argue, já incomoda, já dá aquela coceira. Já incomoda. Não negue a sua consciência. Você se tornará um doente. Você se tornará um pecador que desagrada a Deus. Segunda coisa para o culto. Vamos lá? Verso 9 a 17. Você pode conferir na sua Bíblia. Deus, então, diz para Davi que ele tem 3 escolhas. Verso 12. Olha aí no verso 12. Ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses seja consumido diante dos teus adversários e a espada de teus inimigos te alcance, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor causem destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de te dar ao que me enviou. O anjo então chega dizendo, o profeta chega dizendo para Davi isso, por quê? Porque Deus diz 3 consequências, não castigo. 3 consequências. Lembre disso? 3 consequências, não castigo. O castigo não pode ser pago aqui nesta vida. Aqui se faz e aqui se paga. Não, é mentira. Aqui não se paga nada. O pecado humano não pode ser pago pelas obras humanas e pelo sofrimento humano. Só pode ser pago pelo preço na altura do próprio Deus. Isto é, só Deus pode pagar pelo pecado humano. Agora, o pecado, ainda que Deus venha perdoar o seu pecado, o pecado traz o quê? Consequências nesta vida. Nós já aprendemos isso em domingos anteriores. Traz consequências. 3 consequências. Davi podia escolher. E você pensa assim, se foi Deus que deu a capacidade para Davi escolher, então Deus deu assim pelo menos uma boa. Você vê alguma boa aqui? Não existe nenhuma boa. Existe 3 meses, 3 anos de fome, 3 meses de guerra ou 3 dias de peste causada pelo anjo. Onde é que está o lado bom? Não tem nenhuma notícia ruim, só tem notícia, não tem nenhuma notícia boa, só tem ruim. Eu quero dizer para você o seguinte, o pecado muitas vezes nos coloca em situações em que você tem que fazer escolhas entre
o horrível e o menos pior. E isso faz parte da justiça de Deus neste mundo. Não tem esse negócio assim, todas as vezes que eu tenho que fazer escolhas, eu tenho que fazer entre o bom e o ruim. Muitas vezes você tem que escolher entre o quê? Entre o ruim e o menos ruim. Entre o horrível e o menos pior. Nem sempre vai ter uma opção dizendo assim, essa é boa. Você está me entendendo? Está todo mundo entendendo? Eu posso lhe garantir que se você não é tão novo, você já teve circunstâncias que você teve que decidir assim. Você só tinha 2 escolhas, 3 escolhas e não viu mais nada na frente. Você, meu Deus, o que eu faço? O nosso pecado, ele causa dificuldades, ele causa problemas, e não só o nosso próprio, mas das pessoas que estão à nossa volta, marido, mulher, filhos, pais, vizinhos, colega de trabalho, traz consequências, os nossos pecados, traz consequências que afetam a nossa vida, ou que afetam a vida dos outros. E essas consequências, muitas vezes, são tão sérias e dramáticas que elas só restam escolhas dessa maneira. Então, se você olha para a sua vida e vê escolhas, que tem hora que você tem que escolher entre o horrível e o nem tão horrível assim, nós temos aqui uma ótima lição na escolha de Davi. O que Davi escolhe? A última. A escolha que tem a ver com lidar diretamente com Deus. Verso 13, eu quero que você leia esse verso 13 e guarde no seu coração. Verso 13, todos juntos? Então disse Davi a Gade, estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Ele então faz uma escolha segundo o Evangelho. É claro que o Evangelho não tinha sido plenamente revelado naquela época, mas hoje nós sabemos que é uma escolha segundo o Evangelho. É a escolha de saber quem é Deus e quem é o ser humano. Por exemplo, se Davi tivesse escolhido cair nas mãos dos inimigos, seriam 3 meses. Mas cair na mão dos homens, os seres humanos não perdoam. São raras as pessoas que perdoam, mas Deus perdoa. Mas Deus perdoa. Irmãos, é melhor cair na mão de Deus, ainda que Ele seja severo no juízo. Ele é misericordioso e bondoso. São o quê? Muitíssimas as suas misericórdias. Deus não é como o ser humano. Deus perdoa mesmo. E quando Ele perdoa de verdade. Ele lança no mar do esquecimento os nossos pecados. Amém? O ser humano é assim, eu perdoo você. Lá na frente, 10 anos depois, 20 anos depois, que você faz uma coisa errada, o que ele geralmente faz? Você lembra aquele dia, infeliz? Que você pisou no meu calo? Eu vou falar pisar no calo para não falar outra coisa, né? Você lembra aquele dia que você falou aquelas coisas de mim no meio dos outros? Aí você fica assim, esqueci. Mas você não tinha me... Agora eu lembrei, mas você não tinha me perdoado? Mas olha só, o que você está fazendo aí? Mas Deus, quando Ele diz que Ele perdoa, Ele perdoa. Paulo foi um homem, um homicida, uma pessoa horrível, mas quando Cristo perdoou, o perdoou de fato e fez dele um apóstolo. Amém? Então, escolha segundo o Evangelho. Olha, irmãos, aqui Davi começa a clarear sua mente.
Você viu que depois do arrependimento, o que acontece? Ele começa o quê? Clarear a sua mente volta à lucidez. Ele começa a entender agora que as escolhas não devem mais ser feitas como ele fez a primeira. Eu vou contar o meu exército para ver aqui. Não, ele agora faz escolhas como? Ele faz escolhas assim, segundo Deus. Eu quero escolher de acordo à vontade de Deus. Quando você tiver que escolher entre o ruim e o pior, escolha segundo a vontade de Deus. Isso é adorar a Deus nas nossas escolhas. E aqui nós já começamos a ver outra coisa importante. Davi foi um homem que arrependeu de fato. Arrependimento, irmãos, não é assim, que nem chiclete. Eu arrependo, depois eu volto e pratico. Depois eu arrependo, depois eu volto e pratico. Eu arrependo, depois eu volto, pratico. Vou parar porque senão vamos ficar aqui a noite toda. Arrependimento verdadeiro. Arrependimento no grego vem de metanoia, mudança de mente. Mudança de noia, mente. Mudança de mente, mudança de paradigma, mudança de entendimento das coisas. E quando a pessoa muda o entendimento, ela muda as ações. Entendeu? Muda as ações, que mudou a perspectiva. Você vê a visão da pessoa é outra, o entendimento é outro. Arrependimento é quando a pessoa muda a mente, muda o coração. Graças a Deus. Outra atitude de Davi que nós vimos aqui é a confiança dele no Senhor. Deus então diz para ele, verso 18, acompanhe comigo, verso 18, todos juntos? Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Por que tinha que ser lá? Porque foi lá que o anjo apareceu trazendo a peste, verso 15, no finalzinho. O anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. No mesmo lugar onde começou a vingança de Deus, o pecado, a peste descendo sobre Israel, naquele mesmo lugar, Deus manda que Davi ofereça o quê? Um holocausto ao Senhor. E o que é que isso tem a ver com o culto? Tem tudo sobre o nosso culto. Porque aqui está uma das mais belas imagens da cruz no Antigo Testamento. Porque a cruz é o lugar, vamos assim dizer, para não dizer o artefato, mas é o lugar onde Deus pune o pecado do homem e onde Deus mostra seu grande amor pelo pecador. Na cruz, Deus mostrou o quê? As duas coisas. A sua justiça e o seu amor. Ambas num só lugar, num só ato. Quando Deus diz, vai, sacrifica em Ornã, Ele está dizendo, pelo sacrifício, eu repararei todo esse problema. A vingança. Meus queridos, na cruz, Cristo Jesus recebe os nossos pecados e nos perdoa deles, pagando o preço deles por nós. Amém? Amém? Esse é o fundamento da nossa fé. Cristo Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, derramando e entregando-se naquela cruz pelo meu e pelo seu pecado. Davi então sai e vai oferecer o sacrifício. Por que ele faz isso? Porque ele confia. Porque o quê? Ele confia. Porque se ele não confiasse, ele não ia, não. Para quê?
Para quê? Se você não confia, você não se arrepende. Para que arrepender se Deus não perdoa? Hã? Por que eu vou arrepender dos meus pecados se Deus não me perdoa? Por que eu vou confiar em Deus para a minha salvação, se eu não confio que Ele salva, Ele tem poder para salvar, que Ele tem poder para mudar a minha vida? Como é que eu vou mudar de vida se eu não creio que Deus muda pessoas? Vocês estão me entendendo? Da mesma forma, Ele só vai oferecer culto porque Ele confia que se Ele for ali oferecer aquele holocausto, Deus vai atender a sua oração. E de fato Deus atendeu. De fato Deus atendeu a sua oração e Davi viu isso, Davi viu o seu pecado sendo perdoado e Davi viu então que Deus tinha atendido a sua oração. A última lição que nós aprendemos está no verso 24. Vamos ler juntos? Tornou o rei Davi a Ornã, não antes pelo seu inteiro valor a quero comprar. Não, antes pelo seu inteiro valor quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Primeira coisa, o culto é dado, então, com base no sacrifício de Jesus. Não é o nosso sacrifício que tem valor. Ainda tem gente fazendo sacrifício hoje, eu sei, no meio evangélico. Vou fazer um sacrifício. Aí os pastores dizem assim, você tem que fazer um sacrifício, irmão. Qual o sacrifício? Você tem que dar R$1.000 para a igreja. Pastor, mas é R$1.000 mesmo? R$1.000 é um sacrifício, irmão, sacrifício de fé. Pois bem, nós não somos aceitos por estes sacrifícios. Nós somos aceitos pelo sacrifício de Cristo Jesus. Mas em contrapartida, quando nós cremos no sacrifício de Jesus por nós, nós não vamos fazer as coisas para Deus de qualquer jeito. Nós vamos oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Não sacrifícios que fazem Deus nos aceitar por causa deles. Estão entendendo? Amém? Porque Deus nos aceita pelo sacrifício de Cristo. Mas sacrifícios que nós fazemos por amor, por gratidão ao sacrifício de Jesus por nós. Então, aí agora a gente dá R$1.000? Não, não é bem assim, não. Que sacrifícios são estes? É a pergunta. Aqui, se você viu no texto, Ornã, hora que o rei chega, verso 21 em diante, quando Davi chega ali, é o rei chegando. E Davi fala, eu estou precisando sacrificar aqui, nessa eira sua, nesse lugar aqui, nesse lote, onde você tratava o trigo, tratava o cereal, colhia, limpava, nessa parte. Ornã falou o seguinte, olha, não, rei, o terreno é seu, os bois para o sacrifício são seus, as tábuas de preparar o trigo são suas, a madeira toda é sua. Não, faz o seguinte, você quer o trigo também? Aliás, tudo é seu, oferece o sacrifício. Vai ser bom para todos nós, vamos colocar assim, não é? Vai ser bom para todos nós. E eu entrego tudo para você. E Davi diz, eu não vou oferecer ao meu Deus algo que não me custe nada. Esse é o sinal de um coração transformado. Ele crê que ele é aceito pelo sacrifício de Jesus, mas ele não oferece coisas
defeituosas para Deus. Será que no Novo Testamento nós temos algo sobre isso? Eu queria que você lesse 2 textos comigo, 3 textos. Vamos ler juntos? Primeiro, Hebreus 13:15. Vamos ler? Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. O que é sacrifício de louvor? Alguns falam assim, eu estou oferecendo sacrifício de louvor, estou cantando aqui, ó. Não é isso, não é isso. Sacrifício de louvor não é cantar, viu? Quando tem louvor não significa cantar. Sacrifícios de louvor, que é o quê? O fruto de lábios que o quê? Confessam o seu nome. Se você já leu a carta aos Hebreus, você já descobriu que aqueles irmãos que professavam, que confessavam Jesus como Senhor, contrariando as ordens do imperador que se achava o único Deus, eles então estavam dizendo para o imperador, nós não temos o Senhor como nosso Senhor, o nosso único Senhor é Jesus Cristo. E o que isso dava para eles? Dava morte, dava aprisionamento, isso dava o espólio dos bens, torturas e dava outras coisas mais. Significava sacrifícios de louvor, é você não negar a Cristo, mas confessar a sua fé em Jesus e viver a sua vida em Jesus, mesmo que para isso você tenha que abrir mão de privilégios. Sacrifícios, então, é abrir mão de privilégios para glorificar a Deus, para dizer, Ele é o meu Senhor. Esse tipo de sacrifício tem hoje. Esse tipo de sacrifício tem hoje. Outro texto, vamos ler? 1 Pedro 2,4, vamos ler juntos? Chegando-vos para Ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para Deus, eleita e preciosa. Prosseguindo. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes o que, irmãos? Sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios o que? Espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. O que são sacrifícios espirituais? É o mortificar a carne. Por exemplo, Romanos 8, quando você mortifica a sua carne para viver pelo Espírito Santo e para o Espírito Santo, inteiramente para o Espírito Santo. Quando você mortifica a sua carne para ter uma vida espiritual diante de Deus, e você abre mão da vida na carne para viver no Espírito. Isso é sacrifício espiritual. Outro, Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Existe, então, o sacrifício do cristão hoje? Sim, existe. Mas não é para colocar uma pedra na cabeça, ajoelhar sobre milhos. Não, se você já fez isso, sinto muito, perdeu o seu tempo. Mas não é isso. Não é isso. Sacrificar o corpo, irmãos, como sacrifício vivo, apresentar o corpo como sacrifício vivo e santo. Paulo, por exemplo, diz, olha, eu esmurro meu próprio corpo para não ser reprovado na pregação do Evangelho. O que quer dizer isso? A mesma questão. Dizer não para a carne, para viver para Cristo Jesus. Eu quero fazer uma aplicação breve para você. O culto, meus queridos, o culto a Deus exige sacrifícios, o quê? Agradáveis a Deus.
Quantas vezes a gente vai entregar para Deus e a gente só entrega a sobra, né? A sobra do tempo, por exemplo. A sobra do nosso tempo. Se sobrar tempo, eu leio a Bíblia. Se sobrar tempo, eu oro. Eu tenho tanta coisa para fazer no dia de hoje. Se sobrar tempo, eu oro. Lutero dizia, quanto mais desafio eu tenho no dia de hoje, mais tempo eu tenho que tirar para a oração. É assim a forma correta. Isso é o quê? Sacrifícios. Sacrifícios. Sobre dinheiro. A contribuição que nós fazemos é para a obra do Senhor. A obra do Senhor. E nós temos tantos desafios e nós devemos olhar e contribuir com o quê? Gratidão. Você pode ficar tranquilo, eu não vou colocar um envelopinho de 200 aqui e dizer, dá 200 que Deus vai dar 2.000. Eu mereceria ser levado ao PROCON, propaganda enganosa, né? Mas, se você tem gratidão, você contribui. Amém? Você contribui. Você contribui com generosidade, com o coração aberto, porque você está com gratidão. Sobre o serviço para o próximo, visitar as pessoas, cuidar das pessoas, ajudar as pessoas, edificar as pessoas, levantar as pessoas. Amém? Nós temos que ser generosos nessas coisas. Tanta gente precisando de visita, tanta gente precisando de pessoas para os ajudarem, uma oração, uma palavra. E nós estamos aqui. E nós podemos fazer isso. Podemos ou não podemos? Sim ou não? Podemos, sim. Mas às vezes você tem que largar aquele pé lá, assim, no sofá. Sabe como é que você deita no sofá e põe um pé lá, assim, tranquilo, assim? Não sei se vocês fazem isso nas suas casas, mas eu já vi gente fazendo. Põe lá o pé, estica assim, é bom, liga a televisão e deixa lá. Vamos lá. Mas naquele momento você tem que fazer um sacrifício, porque aquele momento de descanso é o único momento que você tem para fazer uma visita. E você ir na casa de uma pessoa, orar por ela. E você vai chegar cansado. Sabia que o trabalho espiritual cansa fisicamente? Há um abatimento espiritual? Você vai chegar cansado. Isso é o quê? Sacrifício. Nós estamos vivendo no tempo que todo mundo corre atrás do conforto. Conforto, conforto, conforto. Conforto, conforto, conforto. Conforto, conforto. Tudo é conforto. Conforto. O melhor conforto. Mas nós estamos precisando aprender sobre sacrifícios. Sacrifícios. Quanto eu tenho que me dar mais para aprender a palavra de Deus? Ah, irmão, para aprender vai ter que gastar mais. Mais do seu tempo. Quantos gostam de ler? Não precisa levantar a mão, não. Eu espero que todos gostem de ler. Amém? Que beleza. Fica assim. Já fica a minha mensagem para todo mundo, então. Você gosta de ler? Não, não gosto. E a Bíblia? Aqui está a verdade de Deus para... Você já leu o Evangelho de João todinho? Já. Você já leu Romanos todinho? Efésios? Gálatas? Então, comece a organizar a sua vida para ler, para estudar. Tire tempo para vir nos estudos. Tire tempo. Mas isso exige o quê? Sacrifícios. Exige de nosso coração que nós não pensemos assim. O que é mais fácil para mim? Bill Gates criou o Windows e ele disse que ele
contratava, e ele ainda contrata, preguiçosos. Mas por curtíssimo espaço de tempo, que ninguém quer. Preguiçoso é um retrocesso. Mas ele contrata só para uma coisa: quando tem uma tarefa muito difícil, que tem que encontrar um jeito fácil, ele contrata preguiçoso, porque o preguiçoso, ele trabalha muito para não trabalhar. Ele pensa demais num jeito de encontrar o caminho que ele não tenha que se esforçar. Então ele dá uma volta no mundo, no globo terrestre, para encontrar um ponto de descanso. Entendeu? Não é ele que fala, isso aqui sou eu que estou falando. O preguiçoso faz assim. O Bill Gates, então, ele contratava preguiçosos para encontrar jeitos mais fáceis. E depois que encontrava o jeito mais fácil, está dispensado. Viu, meu filho? Você pode ir, está aqui seu dinheiro agora. Quem trabalha de verdade vai ganhar dinheiro fazendo o software. Você está me entendendo? Às vezes nós queremos ser como preguiçosos no reino de Deus. Jesus disse: rogai ao Senhor da seara, para que envie preguiçosos? Não, o quê? Trabalhadores. Vamos orar? Meu Senhor Jesus, nós queremos oferecer a Ti o melhor, mas muitas vezes nós estamos com a vida cheia de pecado. Nos arrependemos nessa noite. Perdoa nossos pecados. Ajude-nos a fazer escolhas agradáveis ao Senhor. E ajude-nos a confiar no sacrifício de Cristo e a também, ó Deus bendito, não oferecer a sobra para o Senhor, mas o nosso melhor. Em nome de Jesus. Abençoa cada um dos irmãos, cada família, cada familiar que vai para a sua casa agora. Que a bênção e a graça do Senhor leve cada um em nome de Jesus. Amém. 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 Nosso horário já passou. Que Deus abençoe a cada um. Dê um abraço uns nos outros e vamos em paz.